Então, já vamos compor o próximo painel sobre métodos e solução de conflitos e AED. Gostaria de chamar, então, para presidir o painel, o professor Ivo Gico Júnior, sócio fundador da Gico, Radman e Dutra Advogados, professor também de Brasília. A senhora Cláudia Cristofani, desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E o senhor Eric Navarro, juiz federal do TRF da 2ª Região. Então, já passo a palavra para o professor Ivo. Bem, eu adoraria tumultuar esse painel, mas, tendo em vista que nós estamos realmente com tempo escasso, acho que o melhor a fazer é passar diretamente a palavra à doutora Cláudia, para que faça a sua apresentação. Se sobrar tempo, a gente tumultua. Ok. Bom, eu acredito que eu vou falar aqui em pé e só vou esperar que venha o meu copo de água, porque eu não tenho o hábito de falar em público, assim, parei de dar aula. Na verdade, sim, eu tenho o hábito de falar em público, mas no meu caso, eu presido sessões criminais. Então, a minha fala em público consiste em pedir que o advogado se aproxime, contar o tempo de 15 minutos, cuidar para que não aconteça nada muito estranho durante a sessão, mediar a briga entre advogado e juiz, juiz e advogado, e para o Ministério Público. Então, realmente, é uma intervenção bastante diferenciada daquela que eu pretendo fazer hoje. Então, eu vim aqui advogar uma causa, para que a doutrina comece a falar sobre custos, os custos do processo. Porque todo mundo vem e se acha balizado, com mil desculpas a quem o faz, mas vejo todos os doutrinadores, os processualistas especialmente, se sentirem abalizados a dar consultorias em como os processos devem ser conduzidos, qual a solução mais adequada a determinado impasse, e toda aquela conversa, analisando entre vírgulas de um dispositivo legal. E o custo, ninguém se sente obrigado ou onerado a justificar o porquê da adoção da opção menos custosa, enquanto existem duas opções igualmente boas, por exemplo. E isso me provocou que eu estudasse sobre o caso, né? E a questão dos custos ela é bastante mais extensa e problemática do que aparentemente pode parecer. Para essa palestra, eu resolvi montar ela assim, em 4 momentos. No primeiro, eu vou dar os pressupostos necessários para eu começar a falar sobre a matéria, para tentar igualar como a economia vê o processo judicial, o juiz e a informação e a prova, em cotejo com o que o direito faz, né? Então, seria uma visão, mais ou menos, uma possível visão do processo mediante a economia, a análise econômica. Depois, eu vou entrar nos custos do processo e verificaríamos que eles são de diversas naturezas e são muito mais extensivos do que a gente costuma analisar. Vou também acrescentar uma palavra sobre os limites da capacidade jurisdicional, elas advêm de custos também, e da assimetria informativa, e sugerir algumas aplicações dessa economia dos custos e dar uma pequena exemplificativa dos horizontes de possibilidades que são infinitos. Eu acho que é uma matéria que sequer começou a ser tangenciada pela nossa doutrina. Então, o processo judicial é visto na análise econômica do direito da seguinte maneira. O juiz é concebido como um terceiro neutro ao litígio que irá resolver a disputa entre as partes. Ele é um terceiro que vai interferir na relação quando ela se truncar. Na condição de terceiro, ele precisa ser informado. A própria condição de terceiro faz com que ele não tenha acesso direto às provas, aos acontecimentos, e o que as partes fizeram, os estados de mundo que contornaram aquela relação jurídica. Para isso, ele vai precisar superar a assimetria informativa que ele mantém com as partes. Ocorre que essas informações, que serão positivadas juridicamente como provas, precisam ser transmitidas do público para o juiz, ou melhor, das partes privadas para o juiz. E essa transmissão não se faz de forma perfeita e não se faz sem custos.
especialmente porque as partes nem sempre têm incentivos para entregar voluntariamente essas informações. Elas podem fazer o compartilhamento involuntário das informações quando for interessante para fazer acordo, quando elas quiserem aumentar o valor dos danos para que postularam um acordo na fase conciliatória. Mas há um leque imenso de informações que as partes irão sonegar porque são prejudiciais a elas, ou então até por outros motivos, porque essas provas são custosas, difíceis de obter, caras, ou por razões lícitas de anonimato. Então, o processo judicial é visto como um mecanismo de revelação compulsória. Ele só vai dar para o juiz aquela prova que o juiz vai precisar para, como terceiro neutro, resolver um litígio. O processo seria super simples se ele fosse visto dessa maneira, mas nós o vemos como uma entidade que caminha sozinha e tem suas funcionalidades todas autônomas. A segunda linha de premissas que eu queria, antes de entrar na questão dos custos, mencionar é a economia da informação. Por quê? Porque muitos dos custos do processo estão vinculados à questão da informação, ao problema da informação. A economia da informação, quando surgiu no horizonte das ciências econômicas, causou grande revolução. E foi bastante proveitoso para as ciências sociais a perceber que a informação é imperfeita, que obter informação envolve custos e que juiz e partes não detêm informação simétrica ou completa. Essas questões que envolvem a informação são decisivas para o processo. Sim. O meu microfone lá da sessão de julgamento pode ficar bem longe de mim, que ele dá certo. E a informação, então, tem certas características. Ela pode ser vista como, por exemplo, como um bem público, como commodity, como bem privado, a depender das vantagens estratégicas que o produtor dessa informação vai obter dela. Mas ela tem algumas características muito específicas. Vejam, volátil, a informação pode ser facilmente produzida, porém nem sempre ela é confiável. Ela é de facílima propagação, porém é de difícil controle. É difícil você cancelar ou apagar os efeitos de uma informação falsa. Ela se confunde com o ruído é informação falsa, não sendo dele nem sempre é possível distinguir informação e ruído, senão mediante alto custo, por vezes proibitivo. Apesar de toda essa insegurança que a informação traz por sua natureza, ela exerce crucial influência na tomada de decisões, inclusive a do juiz. Voltando ao ruído. O ruído é o oposto da informação verdadeira, sendo virtualmente produzido em todos os lugares e a todo tempo, e conduz a erros de medição, avaliação ou de julgamento, não havendo, muitas vezes, formas seguras de distingui-lo a baixo custo. Então, por isso que existem as garantias processuais. Eu nunca vi ninguém associando muito as garantias processuais a essa caracterização da informação como sendo uma coisa tão volátil. É por isso que você submete as informações que vêm ao processo ao contraditório, você faz a documentação dessas informações, checagem, a cariação de testemunhas. É por isso que você ouve 5 testemunhas ao invés de uma, porque fica muito mais dificultoso que a parte force a produção da prova no sentido do seu interesse, quando existem diversas testemunhas que serão ouvidas. Uma testemunha só pode ter até pena do réu e ir lá mentir. Uma vez eu estava fazendo uma audiência de uma mulher que queria benefício previdenciário, e eu vi que a testemunha se batia e dizia, e falava bem da mulher, mas não era bem aquilo, e a testemunha se contradizia. E eu perguntei a ela, o senhor está com pena dela? Ele falou, eu estou. Então, até isso pode melindrar a prova, né, truncar a informação. E, veja, para o juiz conceder essas garantias processuais é bastante custoso, ele precisa ouvir 5 ou 6 testemunhas, montar aquela cena com todos os advogados, Ministério Público, aquilo demora bastante tempo, as estruturas todas do Poder Judiciário em função disso, né? Então, é só para chegar ao ponto em que nós vamos desenvolver de que os custos do litígio, os limites da capacidade jurisdicional são fortemente associados aos problemas da informação.
E os tribunais despendem volumosos recursos processando informação, especialmente para que o acerto de suas decisões aumente. Mais e melhores informações disponíveis ao julgador podem aumentar o acerto da decisão. Então, a lei processual, ela faz esse controle de evasão no processo, faz um trade-off entre um pouco mais de insegurança e um pouco mais de prova acolhida, de modo que viabilize os procedimentos. É por isso, então, que um procedimento de causa singela, dos juizados especiais, tenha menos provas, mais oralidade, menos atos processuais, menos complexidade. Ele vai ser um procedimento mais barato. Aquela causa vai ocupar por menos tempo o sistema judicial, que ele é sujeito à rivalidade de uso. Com tudo isso, a lei processual, comprovadamente, ela está falando de custos, muito embora os processualistas não tenham identificado, pelo menos eu nunca vi, que o custo tenha sido o motriz daquelas decisões todas tomadas pelo Código de Processo Civil. E não só por ele, como também pelas leis de direito material. Então, os custos do litígio. Nós sabemos que as decisões judiciais impõem custos, quais sejam as prestações mesmas oriundas de uma condenação, ou até a atribuição de direitos e obrigações que elas sugerem a toda a sociedade, porque elas formam precedentes, e todas as pessoas precisam obedecer, ou sugere-se que obedeçam esses precedentes, isso gera custos e transferência de riqueza ao longo da sociedade. E também aqueles gastos determinados na condução do processo, que são os custos administrativos. Eu vou tentar me concentrar nesses últimos. Os custos administrativos são aqueles suportados pelo Estado para a aplicação de uma regra jurídica, e as custas judiciais e relacionadas, que são suportadas pelas partes do litígio. E não são só os custos monetários, porque quando a gente fala em custo, dá a impressão de que os economistas querem economizar dinheiro. Não, os economistas querem ver, na verdade, aquilo tudo que ficou de fora quando a gente fez uma opção. Isso que é o custo, né? Quando você decidiu que você vai admitir que uma petição, o recurso da Lava Jato tem 5.000 folhas, que o juiz tenha que se debruçar por aquilo, por 5.000 folhas. Eventualmente, olha o tamanho do custo e o tamanho do custo do erro. Pode haver lá dentro daquelas 5.000 folhas um parágrafo em que uma causa é aduzida e que passe desapercebido pelo juiz e pelo seu staff e gera uma nulidade processual. Então, os custos não são só monetários. Vamos falar primeiro dos monetários. Eles são amplos, porque eles se referem à manutenção toda da estrutura material, prédios, equipamentos, veículos, do Poder Judiciário, não só dele, dos demais escritórios vinculados à sua atividade fim, que são as advocacias, as procuradorias, delegacias de polícia, perícias técnicas, também a remuneração de mão de obras de juízes, advogados, todos os participantes, todos os atores do processo e os pensionistas. Agora, os custos não monetários são esses, os de oportunidade, que são o valor ou utilidade daquilo que se renunciou em prol dos serviços judiciários. Por exemplo, o valor para a sociedade de um parque ou de um hospital que não foi construído para que aquele dinheiro fosse alocado num fórum. Ainda tem os custos intangíveis, que são custos da dificuldade decisória, da ansiedade das partes que estão envolvidas no processo, custos daquelas pessoas que são mais sensíveis a riscos e que são levadas a litigar ou são obrigadas a se posicionar nesse litígio. E quando eu falo em custos, é um insight meu, eu nunca encontrei na economia nenhum amparo, e até peço aos senhores que me ajudem. Eu conversei até com o Giacomo ontem sobre isso. Na minha visão, os custos dos processos, os custos de oportunidade, são custos de restrição de direitos fundamentais. Vamos tentar externar esse raciocínio. A sociedade ela abre a mão de uma fração de liberdade individual em prol de um aumento marginal de segurança, então esse custo de mais segurança é o custo de ter menos liberdade, correto? Só que, em virtude dessa escassez, quando o juiz chama uma testemunha para depor compulsoriamente, ele está restringindo o direito de ir e vir, está restringindo o direito de liberdade dela. Há um entrechoque de direitos, porque todos eles estão sob guarida constitucional, e cada vez que você exerce um direito, você vai restringir o outro. Isso é absolutamente natural, nenhum direito é absoluto, isso a gente já se sabe. O juiz Black, na Suprema Corte, defendia os absolutos, ele
perdeu porque era insustentável. Então, hoje se tem como pacíficos, os direitos eles se conciliam e eles são passíveis de conflito. Por isso existem as teorias de resolução de conflitos constitucionais como a ponderação. Na ponderação você tenta verificar qual é o núcleo forte de cada um dos princípios em colisão e tenta fazer com que os dois se realizem da melhor modo possível. Mas nesse sentido, quando o juiz intercepta o telefone de um réu, ou de um suspeito, na fase sigilosa de uma investigação, ele está malferindo o direito à propriedade. Tá? E é impossível você dizer que não se pode atingir esse direito de propriedade, porque senão você atinge o direito do processo, você atinge uma função do Estado de legislar, você atinge o direito individual à propor ação e você atinge uma função mesma do Estado. Se nós acreditarmos que o Estado tem a função legislativa, a função executiva e a função judicial, você blindar direitos individuais de uma forma incondicional significa você negar a função jurisdicional do Estado. Então, por isso que a jurisdição implica também em um pouco de custo social e individual em direitos, essa restrição normal de direitos. Uma pessoa é chamada como testemunha, como jurado, quando eu apreendo o veículo que serviu para transporte de drogas, eu estou fazendo também um avanço no direito de propriedade dessa pessoa e estou coletando dentre as minhas provas. Então, esses também eu considero que sejam custos. Eu nunca vi isso em nenhum lugar, mas eu não consigo não enxergar assim, posso estar errado. Outra importante divisão é interessante você ver, porque às vezes processa e não olha o quanto de interferência isso está causando nos direitos da sociedade. Os custos privados e sociais são interessantes porque a visão brasileira sobre o processo é uma visão de que o processo serve para resolver litígios privados e conflitos entre partes, mas ele tem benefícios sociais também. Então, vamos primeiro falar dos custos. Os privados são aqueles suportados pela parte, que se desembolsam custas, deixam de fazer outros empreendimentos com aquele dinheiro, com aquele tempo, deixam de curtir o seu lazer, enfim, são as utilidades todas sacrificadas em virtude do processo judicial e também as despesas. Agora, os custos sociais são aqueles financiados pelos contribuintes por intermédio dos tributos, né? A sociedade brasileira subsidia grandemente essa litigância, porque as custas desembolsadas pelas partes não são capazes de pagar toda essa estrutura que eu mencionei anteriormente. Então, a sociedade ela subsidia o litígio judicial. E por que ela faz isso? Né? A gente nunca vai conseguir chegar a uma resposta adequada se a gente não falar em custos. Por que a sociedade... Existe uma pergunta, por que a sociedade precisa subsidiar um litígio entre duas partes sofisticadas, aparelhadas, com bons advogados, numa causa única que não vai gerar precedente, não vai gerar uma sabedoria, ou não vai reforçar a regra da lei, ou não vai trazer esses benefícios secundários para a sociedade? Né? Por que precisa o poder público subsidiar isso? Então, são várias perguntas que temos que fazer para tentar alinhar custos e privados. Na verdade, essas duas partes acabam externalizando para a sociedade o custo de uma briga das duas, né? Que, já que a sociedade paga a maioria dessa conta, eles vão lá no fórum e vão brigar lá o quanto eles quiserem. Tem ainda outros custos, ela vai longe essa história, as garantias processuais são custosas, tem os custos do erro, isso existe, o próprio Richard Posner se debruça sobre esse tema, e outros autores também, que são os indiretos, são decorrentes, por exemplo, de manter alguém injustamente na prisão, por exemplo, e os custos diretos é o gasto da máquina administrativa, que foi para uma decisão errada, e o retrabalho. Também tem custos da segurança da prova. Por exemplo, um registro de compra e venda de imóvel tem que ser uma prova boa, forte, feita em notário, é uma prova cara. Nós pagamos mais porque o relevo do direito de propriedade imobiliária é muito grande na sociedade, o juiz ele tem que estar protegido contra
contra o erro judicial, ele precisa conferir certeza à sociedade de quem é o proprietário daquele imóvel, e para que possa permitir a negociação e a criação de riqueza com base nessa propriedade, que dela vão sair os contratos. Então, existem esses custos também do tempo, restrição à liberdade e propriedade dos contribuintes que acabam pagando essa conta, a ampliação da burocracia e seus malefícios, custos políticos e de legitimação social, porque cada vez que o juiz manda o oficial de justiça ir na casa de alguém, tirar seus bens, prender essa pessoa, ele está exercendo uma legitimação social. Essa legitimação social é finita. Pode chegar alguma hora que as pessoas não aceitem mais essa interferência. Ele precisa estar legitimado, né? Então, todos esses custos, eles vêm à tona. E quando eu digo sobre os limites da capacidade jurisdicional, eles são limites que decorrem da natureza aquela da informação que eu mencionei no começo. O juiz não consegue acessar estados do mundo. Muitas vezes a outra parte também não sabe. Eu vou dar um exemplo. Eu contrato um encanador lá para fazer uma reforma na minha casa. Ele vai e fica mexendo lá no meio dos canos, embaixo do forro, e fica ali uma semana. Me diz que o trabalho está pronto. Eu não sei o que o cidadão acabou fazendo lá dentro, se ele fez as emendas corretas, se ele realizou as normas técnicas a contento, e eu só vou descobrir isso daqui 20 anos, quando eu tiver que indenizar a minha vizinha de baixo, porque teve um vazamento. Então, eu acabei ficando sem condições de observar informações cruciais naquela relação contratual. Se eu não observei, eu não tenho como levar para o juiz também, né? Então, esse seria um exemplo mais dramático, mas nem toda a verdade do que acontece no contrato é conhecida pela parte contrária, e se ela não conhece, menos ainda ela vai conseguir levar ao juiz. Então, o juiz acaba, por esse motivo, se tornando inoperante para adjudicar aquela causa, para decidir aquela causa. Eu não queria fazer propaganda, mas eu tenho um artigo nesse livro que nós lançamos ontem, e eu abordo essa questão da relação entre juiz e partes no contrato, né? Existe uma barreira intransponível da simetria informativa que torna o julgador, por vezes, operante, a parte sabe que o juiz não vai conseguir visualizar aquele núcleo de prova, ele sabendo, ele vai agir oportunisticamente, porque ele vai entender que o outro não vai conseguir provar, e disso decorrem diversas ineficiências contratuais que podem reduzir o número de contratações na sociedade e, com isso, diminuir a riqueza social, né? E agora, por último, então essa seria a quarta parte da exposição. Eu estava só querendo mencionar, a título de exemplo, eu não conseguiria aqui fazer uma lista sistematizada dos exemplos de como o estudo dos custos no processo poderia ser útil, mas eu tenho a impressão de que ele abre frentes imensas ao estudo do direito, do direito processual e também do direito material. Primeiro, que a gente tem que saber e exigir que sejam formuladas opções políticas conscientes no que se refere à alocação dos custos no processo. Entender que o serviço público judicial é bem econômico, porque ele é dotado de utilidade, sobre ele a escassez projeta seus efeitos, e ele deve obedecer políticas públicas que levam em consideração os custos, né? O legislador deve ter isso em mente, a doutrina também, de forma a tornar explícito o trade-off, ou o que está sendo sacrificado naquela escolha, possibilitando o debate entre prós e contras. Pode vir os jurisprudentes do STJ ou do STF e dizer que anular como fizeram realmente diversas operações na área criminal que estavam em andamento. Eu vou até mencionar uma polêmica, Castelo de Areia, que foi toda a prova colhida foi descaracterizada porque teria emanado de uma denúncia anônima. Então, todo aquele custo, porque é extremamente custoso você interceptar telefone. Você precisa de pessoas que vão ficar fazendo a degravação e as escutas, e até encontrar provas, e aquilo tem que bater com os outros elementos de prova. Depois você precisa submeter aquilo ao juiz periodicamente, procurar que a decisão seja reiterada, justificar a necessidade da prorrogação daquela escuta.
no final ainda tem que guardar essa prova, porque ela está sob sigilo judicial, então tem toda a despesa de manutenção dessa prova, para que ninguém tenha acesso a ela. Então, veja como é caro um processo judicial. Ao fim dessa investigação, o STJ e depois o STF concluíram que a investigação era nula, porque tinha emanado de uma denúncia anônima, né? Então, e são tantos obstáculos a que você consiga produzir provas, que esses obstáculos não estão analisando os custos. O custo de você blindar, como eu mencionei anteriormente, o custo de você blindar de uma forma não razoável a esfera individual dos investigados é o custo da inoperância do Poder Judiciário, que não vai conseguir satisfazer os interesses coletivos de segurança e outros. Então, esse é um custo que jamais foi contemplado na decisão, né? Se você for olhar a decisão, ele só vai falar que há uma nulidade, mas nunca vai dar resposta ao outro lado, ele não vai conseguir fechar o círculo de possibilidades e das consequências. A doutrina, acho que tem o ônus de demonstrar por que não adotou a solução de menor custo. Necessário também contemplar os custos para melhor estabelecer o quanto de processo legal é devido a cada causa, com base na relevância do direito. Então, um processo que prevê pena de reclusão a mais de 4 anos, ele é um processo mais plenário, ele tem chances de ouvir mais testemunhas e de debates entre as partes. Muitas vezes ele é apreciado por órgãos colegiados, com mais componentes, tudo isso encarece bastante a manifestação. A manifestação do STJ, a manifestação jurídica do STJ é mais cara, porque existe um órgão colegiado preparado para fazer esse tipo de intervenção, e é direito constitucional que se julga ali. Há uma certa disfunção, mas a intenção legislativa era essa, né? Colocar esse tipo de... Enfim... Tem que se estipular os limites para os cursos, e na questão, é a última coisa que eu vou falar agora, na questão do alinhamento entre custos privados e custos sociais do litígio, isso eu acho bastante interessante, há muito o que se discutir pela doutrina, porque tem sido visto o litígio como um instrumento de resolução de conflitos intersubjetivos, mas os litígios precisam trazer benefícios sociais. Primeiro, que eles reforçam a regra da lei, a repetição das decisões pelo juiz, mandam um recado de que as pessoas devem agir em conformidade. Poderíamos focar mais naqueles processos que impliquem em maior desenvolvimento do direito. Por exemplo, o direito concorrencial é quase inexistente no Brasil, ele é crucial para gerar melhorias inestimáveis à sociedade, ele gera uma disfunção muito grande, e nós não temos visto o uso do poder judiciário, que é custeado pela sociedade, ser feito para que essa espécie de direito seja fomentada e desenvolvida. Devemos focar naquelas ações que podem provocar dissuasão de comportamentos ilícitos, preservando as atividades lícitas, que são benéficas às sociedades, porque geram bem-estar social. E eu penso, isso aqui pode dar polêmica, que o judiciário poderia ser melhor utilizado pela sociedade civil para a resolução de problemas comunais que representem grande custo de transação política. Por exemplo, na barganha política, lá no Congresso, não conseguem votar determinada matéria. E aquilo não vai conseguir sair de lá de jeito nenhum, porque são muitas as pressões que se contrapõem. Então, o judiciário acaba podendo ser uma via de redução de custos para essas decisões. Por exemplo, restringir o monopólio do correio, redefinindo o que é correspondência, para que outros players possam entrar no mercado e que esse monopólio do correio não seja tão amplo. Na verdade, tem uma decisão do STF sobre essa questão. Por exemplo, eu até pensei em condenar, numa ação de improbidade, condenar a Petrobras a adotar ou ampliar esse performance bond, que tem sido falado
ou outras tecnologias de proteção do contribuinte, né, para providenciar maior seriedade nos contratos públicos. Podíamos, enfim, buscar ações que melhor provessem o sentido social, né, de existir esse poder judiciário. Mas é importante reiterar que a escassez impõe que a sociedade tome decisões alocativas e a gente precisa fazer o melhor possível com o recurso. Não dá para a gente ler 500 páginas de petição e achar que é normal que a sociedade gaste esse valor, né? Então, era essa a minha contribuição. Obrigada. Bem, agradeço bastante os comentários da doutora Cláudia, passo diretamente a palavra para o doutor Eric, e se houver tempo ao final, fazemos alguns questionamentos. Fica aqui, fica lá, fica lá. Obrigado. Bem, bom dia a todos. É uma grande alegria estar aqui hoje. Eu me considero um neófito, né, na análise econômica, então, até pouquíssimo tempo atrás, um outsider, realmente, e estar aqui falando num fórum tão qualificado, eu só posso realmente atribuir a amizade e o carinho do Luciano de correr esse risco tão grande. Muito bem. Eu quero... Está vendo? Alguém falou de risco aqui agora há pouco, né? Não sei o que está acontecendo com os meus slides, eles estão fechados, assim, é estranho. Enfim, paciência. Bom, o meu objetivo aqui é um objetivo muito simples. Hoje, em direito processual civil, a moda é falar de autocomposição, e o Código até criou ou pretendeu criar alguns incentivos para isso. O tema realmente é muito importante, porque, obviamente, o cenário do nosso sistema de justiça, do poder judiciário e poder como conjunto de órgãos destinado a prestar a função jurisdicional, é claramente um cenário de tragédia, né? Todos nós aqui somos familiarizados com a ideia da tragédia dos comuns, lá do Garrett Hardin. O problema é que não há nenhum tipo de estudo, ou pelo menos não houve nenhum tipo de estudo, para tentar entender se realmente esses incentivos estão presentes e se esse desejo, se essa vontade de que haja autocomposição de conflitos realmente se realize. Mas, como eu digo, realmente seria muito importante, porque esse é o último relatório do CNJ, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas o número de ações e de processos em estoque só faz aumentar. Já passou algum tempo de 70 milhões, está para chegar a 80 milhões, e crescendo, né, como vocês podem ver, a tendência de crescimento. Num ano, apenas mais de 100 milhões de ações passam pelo Poder Judiciário. Em todos os casos, o nosso percentual de acordos, percentual de conciliação é muito pequeno. De acordo com o CNJ, número do qual eu desconfio um pouquinho, 11,9%, em média, né, dos processos que terminam com a homologação de transação. Veja, não é 11,9% do total, é 11,9% do que termina. E na Justiça Federal, que é a minha casa, né, a nossa casa, aliás, de onde eu venho, esse percentual é menor ainda, apenas 6%. Se você olha isso e compara com outros países, você obviamente percebe que existe algo muito errado. Então, como resolver, ou pelo menos como minimizar o problema da tragédia da justiça, para utilizar um termo que o professor Ivo há muito tempo já vem falando. Existem várias soluções. Duas que me parecem importantes, principalmente do ponto de vista processual, é estimular a autocomposição de conflitos e evitar demandas frívolas, aqui não no sentido de frivolous suits, né, que aquela ação que tem valor negativo, mas que você ajuiza mesmo assim, para tentar forçar a parte contrária a fazer um acordo. Isso não acontece tanto no Brasil, mas aí se apropriando um pouquinho do termo, mais para dizer de ações que têm pouquíssima
possibilidade de vitória, pouquíssima possibilidade de provimento do pedido, mas, por algum motivo que a gente vai estudar, elas ainda fazem sentido no Brasil. Então, se a nossa taxa, né, de acordos, o nosso percentual de acordos é assim tão baixo, deve ter uma razão para isso. A minha proposta é, através de 1 ou 2 exemplos, identificar algumas dessas razões, seja no parâmetro da economia clássica, seja num parâmetro de atualização, ou pelo menos de insights da chamada economia comportamental. Então, o exemplo que eu trouxe aqui é o exemplo de uma ação ajuizada no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E por que eu escolho o TJ do Rio? Por uma questão... para ser conservador, né? Porque, na verdade, o TJ do Rio é um dos que tem as custas mais caras. Então, quer dizer, daqui para frente tudo fica pior, né? Então, esse é o melhor cenário. Esse é o melhor cenário. Então, vamos imaginar uma demanda, né? Uma ação judicial, cujo pedido seja uma tutela condenatória do réu no valor de R$50 mil. Eu coloquei 50 mil para fugir do juizado estadual, mas também para ser conservador, porque, como a gente vai ver daqui a pouquinho, conforme esse valor aumenta, tudo fica muito pior do que a gente vai identificar agora. Eu coloquei ali apenas para tornar as coisas simples, né? Os honorários, as custas e as taxas processuais, então, do TRF, em torno de R$ 1.500. Os demais custos do processo, não do processo, mas custos administrativos, aborrecimentos e tal, em torno de R$1.000. Obviamente, o autor só vai fazer acordo se o valor do acordo for superior àquilo que ele espera com o processo. E, no caso do réu, for inferior àquilo que ele espera com o processo. Então, obviamente, ninguém faz acordo porque acordou de boa vontade. As pessoas fazem acordo porque o acordo é vantajoso, né? Ou não. Muito bem. Então, aqui, rapidamente, né? Poxa, que pena que ficou esquisito o slide, mas, enfim, o valor esperado desse tipo de processo para o autor, eu estou considerando também que houve ali cobrança de honorários contratuais e, obviamente, os honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa. Nesse caso, nessa simples fórmula, né, muito simples mesmo, o valor esperado desse processo para o autor é R$ 17.750. Eu vou ter que pegar aqui, porque realmente eu não estou conseguindo enxergar ali. R$ 17.950. E o valor desse processo para o réu, o valor esperado, o valor de reserva, aliás, é de R$ 32.250. Então, se você subtrai um valor do outro, você chega a R$ 14.500, que seria aquilo que o pessoal chama de intervalo de acordo. Se as partes tiverem igual poder de barganha, esse superávit vai ser dividido por 2 e todo mundo vai ficar relativamente feliz. Mas, contando assim, a gente começa a pensar por que então, a taxa de autocomposição no processo judicial brasileiro é tão baixa. Porque, veja, vale a pena. Ainda que eu economizasse R$1,50, em tese valeria a pena. Mas a taxa é muito baixa. Bom, a taxa é muito baixa por vários motivos, né? Em primeiro lugar, que nem sempre as partes se encontram para buscar uma autocomposição antes do ajuizamento da ação, quando eu tinha aqueles R$ 14.500 de intervalo de acordo para dividir entre as partes. Muitas vezes, as partes só se encontram na audiência preliminar, que foi criada agora pelo novo Código de Processo, está lá no artigo 334, como uma tentativa de estimular a autocomposição. Mas será que realmente o 334 estimulou a autocomposição? Nós vamos pegar aquelas mesmas formulinhas que nós trouxemos no início e vamos modificar um pouquinho. O que acontece? Quando o autor ajuiza a demanda, ele paga já de cara, ele antecipa quase todas as custas processuais. No Brasil, as custas do processo são concentradas no momento inicial. E, obviamente, se houve honorários contratuais, possivelmente esses honorários também já foram pagos. Então, daqueles R$ 1.500,
digamos que 1.250 já tenham sido efetivados, tenham sido gastos. Então, sobraram ali R$ 1.250 de custas. Obviamente, os honorários contratuais, né, se eu considerar que eles foram pagos, por exemplo, em R$ 2.000, isso diminui os custos administrativos do processo. Enfim, refazendo essa conta, nós vamos chegar no novo intervalo de acordo, que não será mais os R$ 14.500, mas sim R$ 9.250, que, na verdade, ainda não é o superávit do acordo. Por quê? Porque agora nós temos a presença dos advogados. Tecnicamente falando, uma sentença homologatória de transação funciona como uma sucumbência parcial. E está escrito lá no novo Código de Processo Civil que as custas do processo, nesse caso, serão divididas, as custas já efetivadas, serão divididas entre as partes e que cada uma arcará com os honorários advocatícios respectivos. Eric, mas a sucumbência recíproca, né? Os honorários não se compensam? Não mais. Os honorários não mais se compensam. Então, tem que pagar 2 vezes. O valor mínimo são 10%. Então, se eu não tiver negociado com o advogado antes, ele vai ter credible threat para exigir pelo menos 10%, que é o que o juiz vai fixar caso as partes tirem o advogado do jogo. Então, o superávit do acordo vai caindo ainda mais, ele seria em torno de R$ 9.250, ou seja, ainda tem intervalo para fazer acordo, mas se eu imaginar 10% de honorários sobre o valor do acordo, imaginando que esse superávit foi dividido por igual, então estou pensando no acordo fechado em 25 mil, 10% para cada lado, eu tenho que tirar mais 5 mil, então sobraram R$ 4.250. Mas, Eric, R$ 4.250 ainda é motivo suficiente para a gente entrar em acordo. Não há dúvida, mas é aí que começam os problemas. E um grande problema são as divergências de expectativas em relação ao resultado final do processo. Na minha formulinha ali inicial, eu parti de um pressuposto que provavelmente, que propositalmente eu escondi de vocês. Eu estou considerando que cada uma das partes imagina que a chance de procedência do pedido é em torno de 50%. Só que isso nem sempre ocorre. E se não for assim? E se, por exemplo, o autor achar que a chance de procedência é de... Estou chateado com esse slide. A chance de procedência é de 70%. E se o réu achar que a chance de procedência é de apenas 30%. Nesse caso, o intervalo de acordo vai se fechar e vai ser, na verdade, negativo em R$ 8.100. No momento que o intervalo de acordo é negativo em R$ 8.100, não há possibilidade de acordo. Então, já entra um pouquinho mais no mundo real da litigância brasileira. Não sei se está dando para ver, possivelmente não, mas essa fórmulazinha aqui é uma equação trazida pelo professor Steven Chavel, que traz o que ele chama de condição de litigância. E eu gosto dessas equações porque elas são muito simples, então elas facilitam muito a comunicação e mesmo o entendimento de quem, como eu, não tem formação em economia. Veja, qual que é o problema que a gente consegue enxergar olhando para aquela fórmula ali? Veja, essa fórmula trata da divergência de expectativas entre o autor e o réu de um lado, multiplicado pelo valor do pedido, pelo valor da ação, nem sempre são o mesmo valor, mas pelo valor do pedido. Se esse valor for superior a todos os custos do processo somados, né, tanto por parte do autor quanto por parte do réu, não haverá a possibilidade de autocomposição. Qual que é o problema? Quando aquele valor ali, né, a probabilidade que o autor entende de procedência, diminuída da probabilidade que o réu entende de procedência daquele pedido, for um valor alto, a chance de acordo é menor. Se a divergência de expectativas for maior, o lado esquerdo da equação aumenta e a condição de litigância tem mais chance de realizar, porque a condição de litigância é, repito, o lado esquerdo da equação tem que ser superior ao lado direito da equação. Outro problema, o lado esquerdo é multiplicado pelo valor do pedido. Então, nas ações que têm valores mais elevados,
Se houver divergência de expectativas, a possibilidade de acordo diminui. E o lado direito da equação, eu não vou chover no molhado, todos vocês sabem, a grande verdade é que a justiça no Brasil é muito barata, a justiça federal é quase gratuita, né? Não se pagam custas acima de R$2.000, tem um teto de custas, então qualquer causa acima de R$200.000 é de graça daí para cima, isso é verdade, para não falar do juizado, para não falar da gratuidade da justiça e assim por diante. Bem, mas mesmo assim está faltando uma peça nessa história. Por que as partes teriam expectativas divergentes em relação ao resultado do processo? Porque, como nós vimos, se as expectativas forem iguais, possivelmente o lado esquerdo da equação pode ser, inclusive, zero, né? Se todo mundo achar que é 50%, 50 menos 50 é zero, multiplicado pelo valor da causa, zero. O lado esquerdo vai ser maior do que o lado direito, mesmo que os custos do processo fossem R$1. Mas não é isso que ocorre. Então, eu estou trazendo aqui duas razões pelas quais isso não ocorre. Uma delas é a assimetria de informação, que ela falou muito bem, que a Cláudia, e a outra são os chamados vieses cognitivos. Em relação à assimetria de informação, a gente pode pensar em assimetria quanto aos fatos, né, quer dizer, o quanto dos fatos do processo, os fatos que ocasionaram o ajuizamento da ação são conhecidos ou percebidos pelas partes, e a outra incerteza é a incerteza quanto ao direito. Em relação à incerteza quanto aos fatos, nós temos dois problemas no Código de Processo Civil e também na prática que agravam um pouquinho esse problema de assimetria. Uma delas é exatamente a boa vontade que o legislador teve em tentar estimular a autocomposição com a audiência do 334. Se tiver alguém aqui eventualmente não familiarizado, hoje o réu não é mais citado para apresentar a contestação. O réu é citado para comparecer à audiência de mediação e conciliação. Então, quando ele comparece a essa audiência, como ele já foi citado, ele tem lá a petição inicial. Ele sabe exatamente o que o autor está pensando e quais as informações, ou pelo menos a maior parte das informações que o autor tem. Isso, claro, se a petição inicial for bem explicadinha. Só que o réu não apresenta a contestação antes de chegar na audiência. Então, quando o autor chega na audiência, ele não sabe muito bem qual é a estratégia do réu e qual é a força desse réu. Então, pensando numa ação de responsabilidade civil, vamos imaginar que existam dois tipos de réu. O réu cuidadoso e o réu não cuidadoso. O réu cuidadoso tem mais chances de vencer a demanda. Claro, é uma ação de responsabilidade civil, vai ser muito mais difícil provar a culpa do sujeito. O réu não cuidadoso tem mais chances de perder a demanda. Então, o que a gente espera? A gente espera que o réu cuidadoso faça uma proposta de acordo num valor mais elevado. E que o réu cuidadoso, se fizer uma proposta de acordo, faça num valor menor. Só que mantenha na cabeça que o autor, então você é o autor não sabe quem é aquele réu porque ele não tem a contestação. Mas o réu sabe quem é o autor porque ele tem a petição inicial. Então o réu pensa o seguinte, olha, a primeira informação que eu vou dar para o autor vai ser a informação que vai vir junto com a minha proposta de acordo. Se eu faço uma proposta de valor elevado, o autor vai pensar, esse réu é um réu não cuidadoso, então eu tenho mais chances de vencer a demanda. Se ele faz uma proposta menor, o autor vai pensar, esse réu é o réu cuidadoso, eu tenho menos chances de vencer a demanda. Só que o réu sabe que o autor vai pensar dessa forma. Então, obviamente, ele vai pensar assim, mesmo que ele seja um réu não cuidadoso. Olha, eu vou fazer uma proposta de réu cuidadoso, uma proposta baixinha, porque como o autor não me conhece direito, ele vai imaginar que a minha contestação vai vir muito forte, com muitos argumentos. Então, ele vai aceitar o acordo. Só que o autor sabe que o réu sabe que isso vai acontecer. Final da história, né? A gente podia desenhar aqui aquela arvorezinha de teoria dos jogos. Final da história, ao invés de haver acordo, quando o réu cuidadoso oferece um valor baixo e quando o réu não cuidadoso oferece um valor alto, só haverá acordo quando o réu
oferecer um valor alto. Por quê? Porque o autor não vai topar o valor baixo, porque ele não vai dar essa vantagem competitiva para o réu. E só quem vai fazer proposta em valores altos é o réu não cuidadoso. Então, as chances de acordo foram cortadas pela metade, graças ao artigo 334 do Código de Processo Civil, o que mostra a importância da análise econômica do direito que tivesse sido levado em consideração na edição do novo Código. Essa palestra está sendo gravada, meus amigos processualistas não vão ficar felizes, mas eles sabem que eu sempre digo, num país sério não teria processualista, né? Num país sério, a gente tentaria resolver os problemas e se preocuparia. A gente se preocuparia com o direito material. Essa é a verdade. Mas nós também sabemos que isso gera um grande mercado e os incentivos são todos em sentido contrário. Muito bem. E a instabilidade do direito é, obviamente, um problema de dispersão da jurisprudência e um problema dos magistrados que simplesmente entendem que muitas vezes tem que valer a vontade dele e não a vontade de um precedente vinculante, a vontade materializada num precedente vinculante. Daria para passar horas falando do problema da análise econômica dos precedentes. A gente não vai fazer isso, porque rapidamente nós vamos falar dos vieses cognitivos. Então, rapidamente, eu trouxe aqui 3 vieses cognitivos, porque eu não quero passar do horário. Veja, não tem problema ter divergência de expectativa em relação à procedência do pedido. O problema é quando essas divergências vão para realmente lados distintos, né? E isso ocorre muitas vezes, porque existe, né, como já descobriu lá o Daniel Kahneman e o Amos Tversky na década de 70, em razão do otimismo, do viés de otimismo. Esse é um viés cognitivo. Todos nós somos, na média, otimistas. Por quê? Porque o otimismo é um diferencial evolutivo. As pessoas otimistas são mais felizes, as pessoas otimistas ganham melhores salários. E, no geral, nós temos, sim, um viés de otimismo e também tendemos a achar que nós estamos certos. Então, isso é absolutamente razoável. Então, veja que esse outro caso... Esse outro só não muda... senão ficou perdido. Esse outro caso concreto, né? Aqui uma ação com o valor da causa um pouco maior, R$100.000, custos administrativos do autor, que eu estou considerando todo o aborrecimento que ele vai ter com o processo, mais honorários contratuais em R$6.000. Nesse meu exemplo, o réu não contratou advogado pagando honorários, ele contratou por êxito. Então, o advogado só vai receber por êxito, logo o custo administrativo do réu é um pouco menor aqui, apenas R$2.000. Custos de litigância, estou dobrando aqueles valores anteriores do outro exemplo, porque essa ação ainda é uma ação ajuizada no TJ do Rio de Janeiro, custos de litigância em R$13.000. Se a chance real de vitória do autor for de 50%, e se as partes captarem isso corretamente, como nós sabemos, né, nós teremos acordo aqui. Então, não sei se dá para enxergar, mas está ali o valor de reserva do autor, R$37.500, o valor de reserva do réu, R$58.000, janela de acordo, R$20.500. Mas agora vamos introduzir o otimismo. Vamos imaginar que o autor está otimista em relação ao resultado do processo e o réu está otimista, o que significa que ele acha que o autor vai ter o seu pedido julgado improcedente. Então, se a gente, ao invés de trabalhar com 50-50, trabalhar com 70% de chances de vitória na cabeça do autor e apenas 30% de chances de procedência do pedido na cabeça do réu, essa setinha vem para cá, essa vai para lá, e eis que nós não temos mais intervalo de acordo nenhum. Na verdade, o intervalo está negativo em R$24.200. Isso por conta do otimismo, sem contar os problemas de assimetria de informação. Eu que só dei má notícia até agora, eu vou dar pelo menos uma boa notícia. Esse professor da Harvard Law School, Oren Bar-Gil, ele estuda a questão do otimismo e ele estuda como que os sistemas de pagamento dos custos do processo podem ou não, eles mesmos, sistemas, contribuir para a geração do otimismo. Então, ele chama isso de otimismo endógeno. E aí, trabalhando com os dois sistemas básicos de sucumbência, né, o sistema americano, que cada um arca com as suas custas, e com o sistema inglês, em que o perdedor paga tudo,
Na economia clássica, a gente sempre tende a imaginar que o sistema americano é mais vantajoso porque o sujeito tem mais o que perder, quer dizer, mesmo que ele ganhe, ele vai ter que pagar todos os seus custos do processo, então é melhor entrar em acordo antes. É verdade, mas, por outro lado, quando a ação já é ajuizada, o sistema americano cria endogenamente um otimismo para as partes. E a formulinha, tem lá todas as demonstrações matemáticas, que não cabem aqui, mas a formulinha lá do professor Orimbara, aquela ali do lado esquerdo, para falar do sistema americano, veja, Y é o otimismo, C são os custos totais do processo, para o autor e para o réu, 2 versus PW, P é a probabilidade real de procedência do pedido, e W é o benefício econômico pretendido com o processo, o valor do pedido, o valor da causa, enfim. Reparem a diferença na fórmula para o cálculo do otimismo no sistema americano e no sistema inglês, que daí seria um pouco parecido com o nosso caso, né, o sistema brasileiro. Veja que o denominador é maior na segunda equação, o que significa que o resultado, e o C é o mesmo, né? O que significa que o resultado do Y' vai ser um pouco menor. Então, o sistema brasileiro ele tem menos problemas com geração de otimismo endógeno do que o sistema americano. Mas, por outro lado, né, infelizmente, o problema da incerteza, seja no direito ou seja em relação aos fatos, tem uma influência direta no otimismo. Curiosamente, um pouco de incerteza é bom. Por quê? Porque com um pouco de incerteza apenas, o otimismo cai. Mas vocês podem reparar que, conforme a incerteza aumenta, o otimismo explode. E aí, meu amigo, a possibilidade de acordo aqui vai ser muito baixa, ou talvez seja nenhuma. Né? Talvez seja nenhuma. E aí, eu espero, né, eu sou otimista, a gente estava conversando aí Peri ontem, falando um pouquinho de tecnologia, né? Acho que a tecnologia pode ajudar muito. Hoje, nos Estados Unidos, um algoritmo é capaz de prever com 70% de assertividade como vai ser a decisão de um juiz federal. Né? Hoje, no Brasil, acho que não vai ter algoritmo nenhum capaz de fazer isso, porque não tem um padrão. Mas se a gente vier a ter um padrão no futuro, e aí eu acho que o código fez um bom trabalho em estimular para que isso aconteça, talvez a gente consiga ficar um pouco melhor naquele gráfico ali do otimismo e as chances de acordo diminuam. Nós temos um outro problema, que é o problema do risco. Né? Mesmo na economia clássica, nós temos lá o problema de aversão ao risco. Então, eu queria fazer, eu sei que muitos de vocês conhecem esse exemplo, que está lá no livro do Kahneman, né, best-seller e tal, mas talvez alguns não. Vamos imaginar que você seja chamado para o seguinte jogo. O que você prefere? Você prefere que eu te dê R$50 agora? Ou você prefere participar de um jogo, jogando, né, uma moedinha, cara ou coroa? Você escolhe o lado. Se você acertar, você ganha 100. Mas se você perder, você não ganha nada. Né? O que você prefere? Se você for uma pessoa parecida com a maioria das pessoas, você vai preferir os R$50 na mão do que participar desse joguinho ridículo. Mas se o jogo for diferente, e se eu disser para você o seguinte, olha, você não tem alternativa, você vai perder R$50. Ou então, você pode jogar essa moeda, e se você acertar o lado, você não perde nada. Mas se você errar o lado, você perde R$100. Então, o que você prefere? Perder R$50 com certeza, ou participar de um jogo em que você pode se safar, ou então perder R$100? Bom, como a chance da moeda cair do lado correto é de 50%, o valor do jogo é exatamente o mesmo valor da recompensa que eu estou te prometendo antes, ou seja, R$50 para ganhar de um lado, R$50 para perder do outro. O problema é a Prospect Theory do Kahneman, que vai dizer o seguinte, a gente valoriza muito mais certeza do que probabilidades. Então, quando eu estou pensando em ganhar, eu valorizo a certeza de ficar com 50 na mão. Quando eu estou pensando em perder, é muito melhor contar com a probabilidade. Então, essa elegante função mostra isso de maneira muito clara. Veja, aqui está ganhar R$50 com certeza, a utilidade está aqui. Aqui está ganhar R$50 com probabilidade de 50%, utilidade evidentemente menor. Mas aqui o outro lado, que é o lado do sujeito que está jogando para perder, ou para perder menos, reparem só.
Veja a diferença da desutilidade de perder 50 com chance de 50% ou de perder 50 com certeza. Pensando em autocomposição, pensando numa audiência de conciliação, por exemplo, se esses 100 fossem um processo, então 100 mil, 50 mil, e todas as outras coisas se mantendo iguais, e se houvesse chance de 50% de procedência do pedido, e tivesse na mesa um acordo, né, pedido é de 100 mil reais, e tivesse na mesa um acordo de 50 mil reais, quem que você acha que ia topar esse acordo? O autor, porque ele só pode ganhar com o processo, mas não o réu, porque o autor é avesso ao risco, o réu procura o risco. Então, se ele souber que a chance é de 50%, ele vai preferir correr o risco para tentar não perder nada. Tá certo? Eu sei que meu tempo está acabando, mas no máximo 5 minutos eu juro que eu termino. Um outro problema importante é o problema do momento da alocação das custas no processo. Como eu disse, as custas são, na sua grande maioria, pagas no início do processo. E no caso de acordo, elas são divididas por igual depois. Quer dizer, o sujeito não vai recuperar aquele valor. Então, depois que o processo começou, na hora que eu chego na audiência, em termos de custas processuais, tem muito pouco a ser economizado. Ora, se tem muito pouco a ser economizado, vamos até o final. Né? A economia clássica traz essa lição. É o problema dos sunk costs. Né? Isso virou custo a fundo perdido, não vai ser recuperado mesmo. O que eu tenho para gastar na frente? Muito pouco, então vamos até o final. Mas aí entra novamente a economia comportamental, que vai tratar eles chamam de sunk costs fallacy, que vai mostrar que o problema é um pouquinho maior do que parece. Aqui eu já vou realmente me encaminhando para o final, mas eu proponho um outro exercício mental para vocês. Imagina que você está programando ir ao teatro hoje à noite. Vai ver uma peça bacana, vai ver um concerto de música clássica, né? Nelson Freire vai estar lá tocando o seu piano. E momentos antes, só que você ainda não comprou o ingresso, tá bem? Momentos antes de sair para o teatro, cai uma tempestade. Eu queria que você, na sua cabeça, qualificasse ou ranqueasse a sua vontade de ir ao teatro. Depois que cai essa bendita chuva aqui, está caindo essa chuva na hora de sair de casa, eu queria que você ranqueasse a sua vontade entre 1 e 10. Entre 1 e 10. Você não tem ingressos, tá bom? Você não comprou porque você pode comprar na hora e tal, aquela coisa. Agora, imagina o seguinte, imagina que você tem ingresso. Você gastou R$200 para ver o concerto do Nelson Freire. Eu te pergunto, ranqueia de 1 a 10 a sua vontade em assistir o concerto agora. Claro que você vai ter muito mais vontade de ir e talvez você não fique em casa de pijama e enfrente a tempestade. Do ponto de vista econômico, isso nunca aconteceria. Porque se você gastou aquele valor, esse dinheiro você não vai recuperar de jeito nenhum. Já era, acabou, não vai ter tempo de vender. Não, vamos imaginar um mundo sem cambistas, né? Não vai dar tempo de você vender esse ingresso. Mas a economia comportamental mostra que não. Que, na verdade, quando você gasta algum recurso com alguma coisa, você tende a querer fazer aquela coisa acontecer. Então, o que você vai fazer? Vai ao teatro, porque você não vai querer ter a ideia de que você perdeu aquela grana toda. Isso acontece com o processo também. Além do problema das custas processuais serem pagas no começo e você ter muito pouco a economizar quando você chega na audiência de mediação ou conciliação, você vai pensar o seguinte, aí você é autor. Não, eu já paguei honorários do advogado, já gastei a maior parte das custas processuais, agora eu vou até o final. Né? Então, já que eu cheguei até aqui, eu vou até o final. E a possibilidade de acordo, mais uma vez, diminui. Bem, concluindo, algumas possíveis soluções ou insights para aumentar a taxa de resolução de demandas por autocomposição no processo civil brasileiro. A mais óbvia de todas é a elevação das custas processuais, sem nenhuma violação do princípio do acesso à justiça. Na verdade, ninguém no Brasil hoje tem acesso à justiça, porque a justiça não funciona como deveria funcionar. E, obviamente, quem não tiver as condições, vai ter lá a gratuidade da justiça, que se for, como bem disse a minha colega, tiver critérios razoáveis para concessão,
o sistema funciona razoavelmente. A outra ideia é a redistribuição das custas ao longo do processo. Quer dizer, o sujeito não precisa pagar, não precisa antecipar o valor das custas processuais. Ele deveria ir pagando essas custas a depender do caminhar, da marcha, né, como dizem, né, os processualistas lá que gostam dos italianos, de acordo com o procedere, né, de acordo com a marcha processual. Obviamente, muito importante, a diminuição das incertezas e assimetrias informacionais. Então, obrigar que a fase postulatória do processo se dê por petições articuladas, né? Fato 1, fato 2, é isso que eu quero provar, e essas são as provas que eu quero produzir. Então, obviamente, se o autor pede se ele arrola lá 2 testemunhas, quando o réu pega aquela petição, ele diz assim, então ele tem testemunha, né? A minha boa vontade para acordo vai, talvez, aumentar. E uma sugestão que eu acho que seria, e claro, respeitar a precedente, que é absolutamente fundamental, e uma última sugestão que me parece muito importante, que é a punição para quem não aceita o acordo, a proposta de acordo, e no final do processo, mesmo que vença, receba um valor menor do que a oferta que foi feita. Isso não é invenção minha, é exatamente assim que funciona na Inglaterra. Então, por exemplo, o autor pede 100, o réu oferece, digamos, 60, e o autor e o juiz julga o pedido parcialmente procedente em 50. O que nós teremos no Brasil? Sucumbência recíproca. O que nós temos na Inglaterra? O autor vai pagar todas as custas do processo, porque ele não teve o comportamento colaborativo de aceitar um acordo que era razoável. Ué, mas como a gente sabe que era razoável? Tanto era razoável que ele era maior do que o valor fixado pelo juiz ao final do processo. Bom, com isso, talvez, né, a gente consiga sair desse cenário de tragédia da justiça para um ambiente um pouco melhor, em que, aí sim, os direitos fundamentais, os direitos de todos os cidadãos brasileiros sejam rapidamente implementados pelo Poder Judiciário, que, na verdade, vai fazer com que a gente saia do Poder Judiciário, porque, assim, as pessoas tenderão a cumprir com as suas obrigações, tenderão a ter um comportamento mais aderente às regras da lei. Muito obrigado a todos. Bem, certamente foram 2 apresentações bastante provocativas. Mais uma vez, tínhamos quase infinitas perguntas para fazer. Eu sei que os senhores estão ansiosos para perguntar, mas, lamentavelmente, as necessidades biológicas de proteína e carboidrato nos impedem de fazer perguntas, mas eu garanto que ambos serão capazes de responder as perguntas dos senhores se vocês enviarem e-mails ou contribuições. Eu mesmo vou enviar um monte. Okay? Agradeço a todos a participação essa manhã, um bom almoço, espero que aproveitem as atividades agora à tarde. Obrigado. Mais uma notícia aqui. Só um recadinho aí para vocês programarem, quem quiser. No final do nosso congresso, a palestra de abertura é boa. De encerramento, de encerramento é às 6. E às 7 nós vamos ter o Arbitration Day na Unicinos. Então vai ser uma mesa de debates, né, com perguntas e respostas bem dinâmicas sobre aspectos econômicos e financeiros da arbitragem. Serão todos, vai ser nesse mesmo local, numa sequência, então quem quiser ficar está convidado. Já é um tag along aí, por assim dizer.